A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Evangelho de Marcos, capítulo 13. A partir do verso 33. Marcos, capítulo 13, a partir do verso 33. Diz assim: Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por tua presença neste lugar. E te agradecemos pelo privilégio de podermos te adorar. Estamos aqui diante da tua palavra e o nosso desejo é que esta palavra possa transformar nossas vidas nesta manhã. Por isso pedimos a ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, trabalhe em nossos corações nesta manhã, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nesse trecho das Escrituras que vamos meditar. Que o Senhor possa de fato inspirar nossos corações, a ponto de, ao entendermos a tua palavra, possamos responder ao Senhor de acordo com o que ela nos diz. Em teu nome, Senhor, que pedimos que o Senhor nos ajude, fale conosco, ministre aos nossos corações e nos transforme por meio da tua palavra, Pai. É em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Muito bem. Esse capítulo 13, eu não sei quantos leram, né? Eu sugeri que você lesse durante a semana, né? Esse capítulo, não sei quantos leram, mas aqueles que leram puderam perceber aí que há todo um contexto, né? E o contexto que envolve esse trecho que nós lemos aqui a partir do verso 33 diz respeito ao princípio das dores, as tribulações que virão, as grandes lutas que vão ocorrer como consequência da obra de Cristo, né, na cruz, e que vão preceder a sua volta, né? É muito interessante porque esse capítulo ele começa justamente com... Como começa esse capítulo? Com os discípulos de Jesus contemplando, né, as obras, né? O verso 1 fala, né? Quando saía do templo, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, olha que edifícios, né? Eles estavam contemplando aquelas construções que de fato deveriam ser admiráveis, né? Não sei se você já passou por alguns lugares. Nós estamos aqui em São Paulo, né, para quem está assistindo o vídeo. Alguns lugares da cidade de São Paulo tem prédios que são maravilhosos, né? Você vai no centro velho da cidade, né? Quem não foi, eu recomendo que vá. Veja as arquiteturas, como a arquitetura realmente é muito bonito, né? A gente vive numa cidade de pedra, né? Mas tem umas construções muito bem feitas, né? Que são admiráveis. E esse discípulo aqui, né? A gente deduz que seja Pedro, né? Porque ele que sempre tinha esses ímpetos, né? Estava ali contemplando aquele prédio, né? A maneira como aquelas pedras foram talhadas e tal. E Jesus não condena esse discípulo por estar admirando aquelas coisas. Mas, por outro lado, também mostra um pouquinho que eles, de alguma maneira, estavam olhando, né, e admirando algumas coisas desse mundo, né, que algumas, de fato, são admiráveis, como eu acabei de falar, mas Jesus aproveita essa observação do discípulo para começar a mostrar outras coisas para eles e trazer um ensino, né, que lá no final, como a gente acabou de ler, Jesus usa inclusive uma parábola, né? O que Jesus faz? Ele
aproveita então essa ocasião e começa a alertar os discípulos a respeito de algumas outras coisas, ou de algumas coisas que são inevitáveis, né? E que também precisam ser observadas. Da mesma maneira que ele estava observando aqueles prédios, né, os edifícios e tal, Jesus chama a atenção deles, né, aí já falando com todos os discípulos, que eles deveriam prestar atenção também em outras coisas que estavam para acontecer. E é então que Jesus fala das dores, fala das lutas, das perseguições, que são inevitáveis, não é? Todas essas coisas, quando Jesus fala aqui, nesse capítulo, relatado aqui no capítulo 13 de Marcos, aconteceriam, tudo que ele falou, aconteceriam logo após a sua morte. Ou algumas coisas aconteceriam logo após a sua morte, ou em decorrência da sua morte, e outras coisas, ou melhor, algumas coisas iriam acontecer imediatamente, né, e de fato aconteceram, e outras coisas estavam mais próximas do fim de todos os tempos, né, que antecederiam a sua volta. Jesus vai falando de todos esses acontecimentos aqui, e o que eu quero situar é onde nós estamos. Nós estamos justamente nesse período entre a ascensão de Cristo, e eu não vou tratar das dores que estão aqui desde do versículo 1, tá? Esse não é o objetivo nesta manhã. Eu só quero situar aqui onde nós estamos de fato. Então Jesus, ele disse que logo após a sua morte, muitas coisas iam acontecer, os discípulos precisavam estar atentos para isso. Eles precisavam prestar atenção nessas coisas, porque algumas dessas dores viriam por conta da confissão de fé, e outras anunciariam de fato que a volta de Jesus estaria muito próxima, né? Jesus, ao mesmo tempo que ele vai citando essas coisas, né? Deixa eu voltar um ponto aqui antes de eu entrar nisso. Onde nós estamos nisso? Nós estamos justamente entre a ascensão de Cristo e a volta dele. Não é onde nós estamos? Jesus já voltou? Então veja que, se você leu esse capítulo todo, se não leu, eu recomendo que leia, você vai perceber que Jesus deixa muito claro que alguns acontecimentos seriam imediatamente anteriores à sua volta. E muitas dessas coisas, algumas dessas coisas já aconteceram, outras estão exatamente acontecendo no exato instante que nós estamos vivendo, nesse período que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, ok? Precisamos prestar atenção nessas coisas também. Jesus, em todo esse contexto que eu estou falando aqui, ele também diz, por exemplo, que essas dores vão trazer muitas, além de dificuldades, né, as tribulações vão trazer também algum certo desânimo, porque não é fácil passar por todas as tribulações que Jesus relata aqui. Ou você passa pelas tribulações, né? Tudo bem que tem uma música, né, que fala assim, né, que a gente vai passando pelos problemas, né, cantando louvor, tal, né? E a gente canta mesmo, né? A gente adora o Senhor. Mas a verdade é que não é fácil, né? A gente não acorda de manhã e fala assim, que legal, hoje eu vou ter muita tribulação. Oh Deus, manda mais, manda mais. Não fala isso, né? Você acorda e fala, oh, Senhor, afasta de mim esse mal, né? Livra-me desse mal, né? Ninguém acorda de manhã feliz porque vai passar por tribulação. Mas em meio a todas essas dores, em meio a todas essas lutas, em meio a todas essas tribulações e perseguições, Jesus, ao mesmo tempo que vai falando todas essas coisas que são inevitáveis, ele também, por exemplo, no verso 11, o que ele diz? No verso 11 ele diz assim, quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Jesus, ele, em meio a essas tribulações, em meio a essas lutas, ele garante a presença do Espírito Santo conosco, para que a gente não passe por essas coisas sozinhos, como se estivéssemos abandonados, e na realidade nós não estamos abandonados. Essas coisas inevitavelmente vão acontecer? Vão. Tem como a gente fugir? Não.
Tem como a gente ficar numa bolha e não ser atingido? Não tem como. Mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo estará conosco e Ele nos ajuda a passar por todas as coisas. No verso 20, o que Jesus diz? Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. O que Jesus está dizendo aqui? Que em meio a tudo isso, quando o desespero vier de uma forma avassaladora, Ele, por causa dos eleitos, para que ninguém se perca, para que aqueles que são dele não se percam, Ele abreviou os dias. Ele abreviou para que nós não nos perdêssemos, porque o perigo de se perder em meio a todas as tribulações, em meio a todas as perseguições, são reais. Não é uma coisa que não vai acontecer ou que não pode acontecer com ninguém. Todos podem, inclusive, estar sujeitos a isso. E aí, como que a gente faz? A gente vai desistir da fé? A gente vai desistir de crer no Senhor? Vai desistir de proclamar a sua bondade, o seu amor, por causa das perseguições? Alguns podem realmente se inclinar para isso. A ponto até de alguns, talvez, ao que dá a entender no contexto, até de apostatar da fé. Mas por causa dos eleitos, e Jesus deixa isso muito claro, no verso 20 aqui, né? Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, né? Olha só, é muito interessante a gente entender, porque Jesus, o Senhor, Ele abreviou esses dias para que ninguém se perdesse. Aquilo que nós declaramos aqui, aqueles que o Senhor salvou, estão salvos. Por quê? Porque no plano de Deus, Ele também estabeleceu que Ele estaria abreviando, porque se esses dias se alongassem além do necessário, haveria sim o risco de alguns se perderem. Mas por causa dos eleitos, por causa daquele que Ele amou, por causa daquele que Ele salvou, Ele abreviou. Desde antemão Ele abreviou para que ninguém se perdesse. Então aqueles que Ele salvou, que Ele escreveu o nome lá no livro da vida, estão salvos e garantidos, inclusive nessa abreviação dos tempos do fim. Não sei se com base nisso foi que Paulo disse, que as nossas tribulações são momentâneas e são leves, mas cabe aí que também, que o Senhor, na sua provisão, Ele nos mostra que Ele cuida de nós e Ele nos guarda de todas as coisas para que a gente não se perca. Mas Jesus também continua falando aqui em todo esse contexto, que além das tribulações, além dos problemas que a gente vai passar, além das perseguições, além das lutas que são terríveis, que parece às vezes que não tem fim, parece aquele filme, A História Sem Fim, Os nossos problemas parece que também não tem fim, A gente não consegue ver um horizonte, E, aliás, quando a gente olha para o horizonte, o que a gente vê são os problemas, às vezes até multiplicados. E a gente pensa que não tem fim e tal. Além dessas coisas, Ele diz que, a gente acabou de cantar, que o exército dos céus adora o Senhor, mas até mesmo a natureza vai refletir todo esse abalo, toda essas tribulações, a ponto de que a própria natureza, ela vai reagir de uma forma tão catastrófica, que aquilo que a gente vê hoje em dia, os problemas de terremotos, os problemas de maremotos, os problemas de furacão que a gente vê que muitas vezes devasta lugares e mata muitas pessoas, não vão se comparar com aquilo que vai acontecer com a natureza. Então, aquilo que a gente vê hoje, ainda está muito longe do que realmente vai acontecer lá na frente com toda a natureza. Porque toda a natureza será abalada. E Jesus fala isso, e Ele traz então esse alerta para que a gente também esteja atento, porque é justamente essa questão da natureza, esse abalo da natureza, é que vai deixar muito mais claro que o momento da volta de Jesus está próximo. De fato está próximo, mas esse abalo mais catastrófico, vamos dizer assim, da natureza, é que vai mostrar a iminência da volta de Jesus.
Mas como em todo o texto aqui, ele fala, e no final também, não tem como a gente saber quando vai ser, que dia que vai ser, a hora, não tem como. Ele não falou para ninguém e não vai falar para ninguém. Não adianta fazer conta, né? E fazer isso, não, profecia daqui, profecia dali. Ele não vai falar. Se alguém disser, olha, amanhã Jesus vai voltar. Não, aconteceu, o sol caiu, né? Então Jesus vai voltar amanhã. Como que vai saber que é amanhã se o sol caiu, né? Não tem como saber isso. Jesus não revelou para ninguém e não vai revelar para ninguém. Então não adianta a especulação, ok? Não vai ser revelado, não foi e não será. Acontece que quando acontecer, nós temos que estar prontos. É aquilo que nós sempre ouvimos aqui do pastor Silvio. A questão não é se... pensando nas tribulações, né? Tem alguns que creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, outros no meio, outros depois da grande tribulação. Não importa se vai ser antes, no meio ou depois. A questão é que se acontecer antes, a gente tem que estar pronto. Se acontecer no meio, a gente tem que estar pronto. Se acontecer depois, a gente tem que estar pronto. Amém? Porque se você não estiver pronto antes, dançou. Se não estiver pronto no meio, dançou também. Se não estiver pronto depois, não sei nem se vai ter música para você dançar. Então, tudo isso é que está no contexto aqui desse texto aqui de vigiar, de estar atento. E dentro de tudo isso, a única certeza que a gente pode ter é esta, que Jesus voltará. Isso a gente pode ter certeza, isso a gente pode declarar com convicção. Jesus voltará. É uma promessa que ele fez, e todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. E todas as promessas que ele faz, ele cumpre. Então Jesus voltará. Amém? E essa é a nossa viva esperança. É isso que deve alimentar o nosso coração. Jesus voltará. Nós estamos passando por tribulações, perseguições, dificuldades. Sim, mas Jesus voltará. Isso tem que ficar vivo no nosso coração todos os dias. Ele voltará. Eu estou enfrentando grandes dificuldades, mas Ele voltará. E quando Ele voltar, quando Ele cumprir a sua promessa e voltar, todas essas coisas terão um fim, porque Ele disse que terão um fim na sua volta. Isso deve alimentar o meu coração. Amém? E, como eu disse, nós estamos no meio de todas essas coisas. E qual é o nosso dever no meio de tudo isso? Quando todas essas coisas estiverem acontecendo. No verso 33 que nós lemos, ele diz: tende cuidado, vigiai. O cuidado aqui, né, esse cuidado e vigilância, é interessante porque também nesse capítulo 13, ele fala várias vezes de termos cuidado e de estarmos vigiando, principalmente o cuidado, né? Mesmo no verso 12, né, no verso 38, ele fala, né, de ter cuidado com os escribas, por exemplo. Né? E aí depois ele vai discorrendo. No verso 5, Jesus diz, né, cuidado, né, ninguém vos engane. No verso 9, né, tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais. No verso 23 também, né, tende cuidado, pois vos tenho dito tudo antes, né, de acontecer. E aqui no verso 33 também ele fala desse cuidado. E o que é esse cuidado? Esse cuidado, essa vigilância é um estado de atenção, que não admite distrações. Essa vigilância, esse cuidado, é um estado de atenção que nós nos colocamos, que não admite distrações. Ok? Estarmos em constante alerta. O tempo todo nós estamos alerta. O tempo todo nós estamos prestando atenção no que está acontecendo. A gente não está alienado, a gente não está, vivendo a vida e as coisas vão acontecendo e a gente não sabe nem o que está acontecendo. Não, Jesus ele nos diz que nós precisamos estar absolutamente alertas, vigilantes. Ok? É disso que eu quero falar um pouco mais. Sobre o que nós devemos estar alerta. Qual deve ser a nossa atenção? O que deve chamar a nossa atenção? O que deve
ter o nosso cuidado. Quando, por exemplo, o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12, verso 2, de nós mantermos os olhos fixos em Jesus, ele também, de alguma maneira, está falando desse alerta, que é nós fixarmos os olhos em Jesus e não permitirmos que absolutamente nada nos distraia dele. Manter os olhos fixos em Jesus é não permitir que nada nos distraia dele. Não significa que nós vamos negligenciar o que está acontecendo, não é isso. Nós só não vamos permitir que as coisas que acontecem nos distraia dele, ok? Precisamos manter o foco em Jesus, precisamos manter os olhos fixos nele. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, que Deus nos fez de uma maneira assim maravilhosa. O nosso olho, por exemplo, a nossa capacidade de visão, ela é impressionante, porque você está olhando para mim, mas você não deixa de ver as outras coisas que estão aqui, não é? Já falei isso aqui outras vezes, já usei esse exemplo, né? Você vê essas coisas que estão aqui ao redor, você sabe que tem um pedestal ali, tem teclado ali e tal, né? Então tem coisas ao redor, mas você consegue fixar os olhos em mim, não é? Não é assim? Você está olhando fixamente para mim. Então as outras coisas estão no seu campo de visão, mas não é o foco da sua visão, ok? O erro que muitas vezes a gente comete, e às vezes a gente se acomoda, é que a gente mantém Jesus no nosso campo de visão, mas ele não é o nosso foco. E aí a gente se acomoda, fala, não, meus olhos estão em Jesus. Mas na verdade o nosso foco não é, ele está no nosso campo de visão, mas não é o nosso foco. E o que o escritor aos Hebreus diz é que o nosso foco deve estar nele. As outras coisas devem ser secundárias. Todas as outras coisas devem ser secundárias. E se nós não prestarmos atenção na nossa conduta de vida, a gente mantém Jesus ali, né, no nosso campo de visão, mas a gente vai prestar atenção nas outras coisas. E a gente vai viver em função das outras coisas. A gente vai se abalar por causa das outras coisas. A gente vai ficar com medo por causa das outras coisas. A gente vai regredir por causa das outras coisas. Enquanto que a Bíblia nos ensina que se nós olharmos para Jesus, a gente avança. A gente mantém os olhos nele e a gente caminha. Provérbios diz o seguinte, que para o sábio, o caminho da vida conduz para o alto. Para o sábio, o caminho da vida conduz para o alto. Então, ele está vivendo, ele passa pelos vales, ele passa pelos problemas, mas ele sabe para onde ele está indo. Ele está indo para o alto. E assim deve ser a nossa vida. Se nós mantivermos os nossos olhos em Jesus, independente do que aconteça, independente se a gente está no deserto, se a gente está no mar revolto, os nossos olhos estão nele. É nele que nós queremos chegar, é a ele que queremos agradar. Esse então deve ser o nosso principal ponto na vigilância, de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, né? E não permitirmos que nada nos desvie dele. Essa é a atenção que precisamos ter. Essa é a vigilância que precisamos manter em nosso coração. Agora, comparando com todo esse contexto que eu falei aqui, todos os acontecimentos, que aconteceram logo após a volta de Jesus, alguns que já estão acontecendo e outros que ainda vão se agravar e vão acontecer, nenhuma dessas coisas também pode tirar os nossos olhos de Jesus. Essas coisas que vão acontecer não podem desviar o nosso ponto de atenção, que é Jesus. Nós não podemos nos perder por causa das contas, das coisas que vão acontecer ou que já estão acontecendo. Mais uma vez eu digo, não é negligenciar o que está acontecendo. Não é falar assim, não, tudo bem, então deixa para lá. Não é isso. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e Jesus nos deu essa garantia da presença do Espírito Santo em todo esse período que antecede a volta de Jesus. Porque Ele é quem nos ajuda a caminharmos de maneira a tratar de tudo o que acontece, perceber as coisas que acontecem, estarmos também de alguma maneira atentos ao que acontece, mas sem perdermos o foco em Jesus, sem nos distrairmos com estas coisas.
Percebe isso? Você entende isso? Essa é a vigilância que nós precisamos ter. Tudo vai acontecer, tudo já está acontecendo, mas não podemos permitir que estas coisas nos desviem do alvo, nos desviem daquilo que Jesus apontou para nós. Inclusive, uma das vigilâncias que nós precisamos manter é a vigilância na nossa mente e ao nosso coração. Na quarta-feira, na reunião de oração, a Marilza nos alertou também para isso. Que nós precisamos manter a nossa vigilância sobre o nosso próprio coração e a nossa mente. Porque até quem não sabe desenhar tem uma mente que viaja, né? Às vezes você para assim, você fica viajando nas coisas, você fica pensando um monte de coisa e você vai para a Europa, você volta da Europa, você vai para a Lua, você volta da Lua, né? Alguns não voltam, né? Ficam lá, né? Sabe, você viaja para tudo quanto é canto e sabiamente vai e tal, e não se apercebe das coisas que estão acontecendo. Ou acabam até negligenciando as coisas que estão acontecendo. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos manter vigilância cerrada à nossa mente e ao nosso coração, para que não se desvie de Jesus, para que não se desvie do alvo. Porque uma distração à nossa mente e ao nosso coração fará com que ele se incline para aquilo que Jesus não está apontando. E lá na frente, quando a gente se aperceber, a gente já abraçou coisas, já abraçou pensamentos, já abraçou condutas, inclusive, que estão absolutamente contrárias àquilo que Jesus nos ensina. Por quê? Porque nós não prestamos atenção na nossa mente, nós não prestamos atenção no nosso coração. Precisamos vigiar a nossa mente, precisamos vigiar o nosso coração o tempo todo. O tempo todo. Para que a nossa alma, inclusive, possa descansar. A Bíblia não fala, né, que a gente devia descansar no Senhor? A Bíblia fala isso. Descansa no Senhor. Presta atenção no que Ele está dizendo. Davi, certa vez, ele disse: Senhor, não permita que o meu coração se divida. Ele não queria ter um coração dividido, ele queria ter um coração que fosse completamente do Senhor. E os acontecimentos da vida também não podem dividir o nosso coração. Amém? Então, a nossa mente, né? Eu até anotei aqui, o que a Marilza citou na reunião de oração, está lá em Colossenses 3, né? Que a gente deve, que mostra a importância, né, dessa vigilância, né, da nossa mente e do nosso coração. E isso requer, evidentemente, disciplina, requer uma permanente submissão ao Espírito Santo. Agora, nesse verso 33 também, algumas versões, além de dizer que nós devemos ter cuidado e vigiar, algumas versões trazem orai, vigiai e orai. E a oração, né, que quando está entre parênteses, né, é porque não foi encontrado em todos os melhores escritos, né, que foram encontrados. Por isso que muitas vezes está em parênteses. Mas não é que a igreja a igreja primitiva principalmente, não se atentava para isso. Eles absorveram isso e entenderam que também fazia parte daquilo que Deus havia inspirado. Mas a questão é que a oração, ela é essencial para nós. Por quê? Nesse contexto da vigilância. Porque ela mantém o nosso coração em plena comunhão com Deus. Amém? A oração mantém o nosso coração em plena comunhão com Deus. A oração ajuda para que o nosso coração se mantenha no lugar certo, na direção certa, e para nós não sermos surpreendidos. A oração nos ajuda a manter o foco em Jesus, para que a gente não seja surpreendido. Ainda que a gente não saiba o dia, ainda que a gente não saiba a hora, ainda que a gente não tenha como pré-determinar quando essas coisas vão acontecer, mesmo com os sinais ocorrendo, nós não seremos surpreendidos, porque nós vivemos numa esperança permanente que é alimentada pelo próprio Espírito, e o nosso coração, através da oração, se mantém vivo nessa esperança da volta de Jesus. Então, quando Ele vier, sabe quando você está esperando alguém chegar na sua casa, uma visita? Tudo bem, às vezes
programa um certo horário e tal, mas você não sabe exatamente o horário que ela vai chegar. Aí o que você faz? Você prepara, dependendo do horário, você prepara um lanche, tudo, e você fica esperando a pessoa chegar. Quando a pessoa chega, né, ainda que não, vamos supor, marcou às 3 horas, mas ela chegou, sei lá, 3h15, aí você fala, puxa, você por aqui? Você faz isso? Não, você estava esperando a pessoa chegar. Mesmo se ela chegar 2:50, você não, ai, você aqui? Puxa, e agora? Não, você estava esperando ela chegar. A volta de Jesus vai ser a mesma coisa. Eu não sei que hora que ele vai chegar, mas quando ele chegar, Senhor, que bom que o Senhor veio, eu estava te esperando. Senhor, eu estava te esperando. Se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, se foi de madrugada, não... Senhor, eu estava te esperando. A gente não é surpreendido, percebe? É isso que a oração nos ajuda. A oração nos ajuda a, quando ele vier, a gente, uau, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Por essa razão, a nossa oração, ela deve conter sim súplicas, para que a gente possa suportar firmemente, né, todos esses momentos de lutas e dificuldades. Como eu disse, né, que muitas vezes parece não ter fim, mas a nossa oração também deve manter o nosso coração fixo na volta de Jesus. Quero ler com você Lucas 21, verso 36. Olha o que Lucas diz aqui. Ele diz assim: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Olha, vigiai, pois, orando em todo o tempo. Olha a importância da vigilância e da oração, caminhando juntas aqui, para que quando Jesus vier, nós não sejamos, como eu disse, surpreendidos. A oração, ela nos ajuda para que nada fique entre nós e Jesus. Ela mantém o nosso coração limpo de qualquer interferência, limpo de qualquer obstáculo, nos mantém completamente voltados para Jesus, esperando por sua volta. Então, nem mesmo os cuidados da vida acabam nos distraindo, nem mesmo os cuidados da vida acabam nos desviando do propósito central da nossa vida, que é glorificar o Senhor, adorá-lo e esperar por sua volta. A oração, ela também nos alerta contra os falsos profetas, né? Eu já citei aqui o texto, né? Bom, mas está aqui no livro de Marcos também, né? Que ele fala da gente tomar cuidado com... no verso, na verdade está no capítulo 12, verso 38, né? Jesus continua a ensinar dizendo: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, tal, né, de fazer cumprimentos em público, tal. Mas na verdade tem um outro texto que ele fala de nós termos cuidado com os falsos profetas. Então a oração nos ajuda a perceber quem são os falsos profetas, ok? E também dos falsos ensinos, né? A nossa oração e a vigilância mantém no nosso coração essa viva esperança que eu já citei, mas também mantém o nosso coração alerta para os cuidados que Deus tem conosco. A oração nos ajuda a perceber o cuidado e a provisão de Deus em cada momento, em cada situação, em cada momento de fato das nossas vidas. Se nós nos lembrarmos do versos 24 a 27, né, aqui de Marcos 13, né, se você volta lá para Marcos 13, ele diz assim: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os 4 cantos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Depois ele vem então com uma parábola, né? Então, Jesus aqui nesses versos, ele vai mostrando que quando todas essas coisas vão acontecendo, ele virá para nos reunir com ele. No meio ou quando essas coisas estiverem acontecendo, ele virá, e a nossa oração
nos ajuda a vermos a sua volta. Lucas, você não precisa abrir, mas Lucas 21, 28, diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, exaltai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você consegue perceber o contraste? Quando nós não temos os nossos olhos fixos em Jesus, as tribulações trazem o que ao nosso coração? Desespero, desânimo. A gente acaba, inclusive, até duvidando da própria fé que o Senhor colocou em nossos corações. Mas quando nós oramos, quando nós submetemos o nosso coração a Ele, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, no meio dessas coisas, ao invés de nós nos desesperarmos, ao invés de nós perdermos a confiança, ao invés de nós ficarmos realmente perdidos, não, como diz Lucas no capítulo 21, verso 28, nós vamos exaltar, nós vamos levantar a nossa cabeça, porque nós teremos a percepção que a volta de Jesus está muito próxima. São lutas, são tribulações, e a gente exalta o Senhor, a gente glorifica o Senhor, a gente bendiz ao Senhor, a gente canta o tempo todo, a gente faz um cântico novo no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das covas de leões, no meio das fornalhas. A gente exalta o Senhor, a gente o glorifica, a gente o bendiz, a gente o adora de todo o coração. Lucas, ele deixa isso de uma forma maravilhosa. Ele fala, olha só que ele não tira os olhos e fala, vocês não vão passar por isso. Não, ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Então a nossa vigilância e oração mantém também vivos em nosso coração o senso de comunidade. A gente não fica isolado. A gente quer estar junto com aqueles que confessam a mesma fé. A gente quer dar as mãos para o nosso irmão que também está sofrendo, que está lutando. E aí a gente quer orar com ele, a gente quer receber a oração dele, a gente quer fazer com que o nosso irmão se levante e fique firme. A gente não quer que ele desista. Quando nós oramos e mantemos a vigilância, e mantemos a nossa atenção em Jesus, nós queremos estar junto com os irmãos, queremos estar junto com a igreja. Porque, veja, agora eu estou imaginando aqui, né? Eu fico imaginando, por que eu quero estar junto com a igreja no meio da tribulação? Porque Jesus está falando que essas coisas vão acontecer, e Ele vai vir no meio, enquanto essas coisas acontecerem, eu não sei quando vai ser, mas tudo vai estar sendo abalado. E imagina só, nós reunidos, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e Ele volta, e a gente sobe tudo junto. Pode ser que aconteça, a Bíblia também fala, um vai estar no campo, outro vai estar em casa, isso vai acontecer, mas imagina, que Ele volta no meio da nossa adoração, em conjunto, a gente dando as mãos, adorando ao Senhor, e de repente a gente fecha os olhos, e quando abre, nós estamos lá. Ou de repente a gente levanta as mãos para adorar todos juntos aqui, e ao invés de ver o teto, a gente vê as nuvens, e Ele vindo sobre as nuvens. Já parou para pensar que pode também acontecer dessa forma? A oração e a vigilância faz com que a gente tenha esse senso de comunidade. A gente quer estar junto dos irmãos, a gente quer fortalecer uns aos outros, a gente quer ajudar uns aos outros, a gente quer falar, meu irmão, não desista, vamos junto. Eu também estou sofrendo, mas o Senhor é conosco. Não está fácil, realmente está difícil, mas vem cá, dá a mão. É melhor serem dois do que um. Você está sofrendo, eu também estou, mas o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? A oração e a vigilância, então, mantém esse senso de comunidade. Efésios, no capítulo 6, no verso 17 e 18, pode só anotar, diz assim, Paulo diz assim, tomai também o capacete da salvação. Veja que ele está vislumbrando a volta também de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Esse é um outro aspecto da vigilância e da oração. Mesmo que a gente não esteja reunido aqui, nós pensamos nos nossos irmãos. Nós nos lembramos deles nas nossas orações. A gente não ora só por nós, né? Ultimamente eu tenho colocado lá no grupo, né? Quando a gente está falando alguma coisa sobre a reunião de oração, né? Eu sempre não, né? Ultimamente eu estou colocando, né? A sua igreja ora por você. Porque de fato nós oramos por você. Quando nós nos reunimos aqui, não importa se a gente está em 5, 10, 2 ou 3 pessoas, não importa, a gente ora por você. E você precisa entender que a sua igreja, esse lugar que você se reúne aqui, onde nós nos reunimos, essa igreja ora por você, ora por sua família. Você coloca os seus pedidos de oração ali naquela caixinha. Se você não pôs ainda, pode pôr, porque a gente ora. A gente ora por esses pedidos. Talvez você nem se lembre, mas já foi dito aqui, né? Só estou abrindo um parênteses nessa questão. Mas você contribui com seus dízimos, com as suas ofertas. E os irmãos que recebem lá, que contam as ofertas, eles oram por você. Não só consagram a oferta e o dízimo que você dá, ora por você também. Não é porque você não vê que isso não é feito. Tem irmãos que estão orando por você que você nem sabe. Irmãos dessa igreja que oram por você todos os dias e você nem sabe. Algumas coisas, sabe aqueles momentos que todo mundo passa, que você está tão fraco, tão debilitado que você não consegue nem orar. Você se coloca diante do Senhor, pronto para pedir a ajuda dele, mas você não tem força nem para pedir ajuda. Pois é, Deus levanta um irmão aqui da igreja para orar por você. E enquanto você não tem força, tem um irmão ali orando, clamando aos pés de Jesus. E aí, por que você consegue se levantar? É porque o irmão tem uma oração especial? Não, é porque Deus responde a oração. E Ele te fortalece. Eu estou lá na Zona Oeste, né? Lá em Pirituba, tem lá, eu vou falar mais para o extremo, né? Está lá o Edilson, lá quase que no extremo leste. E eu estou lá, de repente, num momento que eu não consigo nem falar, Senhor, me ajuda. E ele está lá orando por mim, e Deus responde a oração dele lá, e me alcança lá do outro lado da cidade. Vamos para mais longe, né? Vamos romper fronteiras aqui. A gente está aqui, a Sara está lá nos Estados Unidos. De repente nós estamos orando por ela daqui, Deus responde lá. Ela está orando lá, Deus responde aqui. A vigilância e a oração nos dá o senso de comunidade. Nós pertencemos a um corpo. E a oração nos ajuda a pensar nos irmãos. Como diz Paulo aqui aos Efésios, que eu acabei de citar. Efésios 6, 17 e 18. A nossa vigilância e oração também mantém o nosso coração grato a Deus, mesmo em meio à escassez. A gente não tem tudo o que a gente quer, mas a gente tem o suficiente, a gente tem aquilo que é necessário. Isso não nos coloca, de forma alguma, numa condição de acomodação. A gente não fica acomodado. Mas eu não tenho porque Deus não quer. É verdade, a gente não tem porque Deus não quer. Mas a gente não é aquela coisa assim, então tudo bem, né, vou viver sem isso. Não, primeiro, aquilo que a gente sabe que é justo, que é correto e tal, e a gente precisa, a gente pede para Deus. Jesus nos ensinou isso. Para a gente orar e pedir para Ele aquilo que a gente entende que precisa. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a sermos gratos por aquilo que a gente tem e não lamentarmos por aquilo que a gente não tem. Amém? É isso que a oração também nos ajuda, a sermos gratos pelo que nós temos. Nós temos lá a comida para comer, nós somos gratos. Você não tem lá o filé mignon, mas você tem lá o ovo. Senhor, obrigado por esse ovo. Mas você tem lá o ovo, você tem lá o arroz, você é grato por aquilo. Significa que se Deus te der o filé mignon, você fala, não quero filé mignon, vou ficar com o ovo aqui. Não. Aí você come filé mignon com ovo. Mas a questão é que nós precisamos ser gratos pelo que nós temos
e não lamentarmos pelo que nós não temos. A oração nos coloca, lembra que lá no começo eu falei que a oração nos ajuda a colocar o nosso coração no lugar certo? O lugar certo é a gratidão. É isso que a oração nos ajuda também. Amém? Quero citar mais um texto aqui que diz lá em Colossenses capítulo 4, verso 2, você não precisa abrir, só anota. Diz o seguinte: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Veja, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. É isso que a vigilância e a oração também nos ajuda, a mantermos nosso coração sempre grato ao Senhor. Como diz o texto que eu citei aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. São dores que a gente passa, né? São dores pelos problemas, às vezes dores físicas, dores por conta de enfermidades, mas o Senhor tem nos ajudado, nós estamos vivos, Ele tem nos dado recursos para que a gente possa respirar. Tudo bem que às vezes a gente sente dor quando respira, né? A gente respira, daí sente a dor, né? Oh, Senhor, mas Ele está dando ar para a gente respirar e dando força para a gente suportar a dor. Não é como diz os filósofos antigos, né? Não é ser masoquista, né? Gostar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Como eu disse, né? Ninguém acorda de manhã e fala: o Senhor, manda sofrimento aí, pode vir. Não. Mas em meio ao sofrimento, a gente aprende a ser grato, a gente aprende a reconhecer a provisão de Deus, a gente aprende a reconhecer a presença de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos impulsiona e que principalmente nos ajuda a não desviarmos os olhos de Jesus, a mantermos os nossos olhos fixos em Jesus até que Ele volte. E eu quero finalizar dizendo que, em meio a todas essas questões, né, a vigilância e a oração, ela também nos mantém trabalhando. A gente não se acomoda. E aí, nessa questão de trabalho, eu quero falar de duas frentes de trabalho aqui. O trabalho da gente produzir mesmo. A gente levanta de manhã, segunda-feira, não, vamos lá trabalhar, Senhor, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. A gente levanta, vai lá, produz, a gente glorifica o Senhor com o nosso trabalho, a gente glorifica o Senhor com aquilo que a gente faz. Mas também nos mantém trabalhando na obra de evangelização, na obra da propagação da palavra de Deus. A oração e a vigilância não nos coloca numa rede sentados lá e fala: beleza, vamos esperar a volta de Jesus. O que você está fazendo? Estou esperando a volta de Jesus, estou de boa. Estou aqui, tranquilo. Você não vai trabalhar? Não, Jesus está voltando, vai trabalhar para quê, cara? Vai ficar se cansando aí? Eu estou guardando a minha alma para a volta de Jesus. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que nós precisamos levantar, que a gente precisa lavar o rosto e vamos lá, vamos falar do amor de Jesus, vamos falar da graça de Deus, vamos falar da salvação. Como eu disse, a oração e a vigilância nos mantém trabalhando, né? Romanos 13, verso 11 diz assim: fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está próxima, mais perto do que no início, quando cremos. Então veja, quando nós começamos a crer, Jesus já estava próximo, mas agora Ele está mais próximo ainda. Mas enquanto nós esperamos por sua volta, o que a gente vai fazer? Nós vamos pregar, nós vamos anunciar o Evangelho, a todo tempo, a todas as pessoas, aproveitando todas as oportunidades e até gerando oportunidades para anunciarmos o Evangelho. A gente não vai ficar acomodado, a gente não vai ficar sentado. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos trabalhar no anúncio de Jesus, da sua obra na cruz e da expectativa que nós temos da sua volta, gerando inclusive essa expectativa também na volta daqueles que estão nos ouvindo. A nossa pregação do Evangelho, a nossa evangelização, primeiro ela tem que ser intencional. O que eu falo de intencional é que
a gente não pode mascarar o que a gente está fazendo. A gente tem que deixar claro que a gente está pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E o meu objetivo, sabe o que é? É que você creia. Que você creia em Jesus. Não é aquela coisa do... eu sei que hoje em dia tem o politicamente correto e tal. Não, mas quando você está pregando o Evangelho, você tem que mostrar para a pessoa que você tem a intenção de que ela crê em Jesus. É você que vai fazer isso? Não, não é você, é o Espírito Santo. Mas você precisa anunciar de forma intencional. A pessoa precisa saber do que e por que você está falando. A ponto de quando você estiver chegando perto da pessoa, ela vai falar: ei, lá vem aquele lá falar de Jesus de novo. Lembra da música que o Samuel sugeriu para a gente? Né? A Mulher do Livro Preto? Lembra? Né? Que vinha aquela mulher do livro preto e falava do homem que estava naquele livro preto. Quantas vezes? Todas as vezes. Todas as vezes que encontrava com o camarada lá, ela falava do livro preto e do homem do livro preto. Mas a questão não importa se ela estava com um livro ou não. Quando ela estava chegando perto dele, ele sabia do que ela ia falar. Ela não escondia a sua intenção. Então nós precisamos anunciar Jesus de forma intencional. Evangelizarmos de forma intencional. Amém? Em todo o tempo. A vigilância e a oração nos mantém com esse ímpeto. Imagina, você orou, você leu a Bíblia, você orou o que está na Bíblia. Depois desse tempo de oração, você pega e fala assim: amém, Jesus, e dá as costas e esquece do que você orou, esquece do que Jesus falou com você naquele tempo de oração. Não! Quando você vai no cinema, você assiste um filme que você gosta, você sai de lá quietinho ou você sai de lá louco para falar para todo mundo como é o filme? Hoje em dia tem até uma expressão para isso, né? Os spoilers, né? A gente precisa dar o spoiler do Evangelho. A gente precisa dar spoiler do Evangelho. Jesus está voltando. Olha, eu li. E lá no livro que eu li, que é a Bíblia, está dizendo que Jesus está voltando. Você sabia? Leia a Bíblia. Mas eu já vou te dizer, hein? Jesus está voltando. Jesus morreu por você lá na cruz. Está lá no livro que você vai ler. Você vai ver isso. Eu estou te adiantando aqui. Faça spoiler da volta de Jesus. De forma intencional. Então, sabe... Só voltando, você não sai de um filme que você gostou muito sem falar para as pessoas. Quando você lê um bom livro, você fala para as pessoas: olha, eu li um livro que é sensacional, tal. Hoje a gente está naquela fase de séries, né, por causa desses canais, né, de streaming e tal. Você começa a assistir uma série que você gosta muito. Olha, você precisa assistir essa série, porque essa série é fantástica, essa série é assim, essa série é assada. Tal. A gente tem que ter esse mesmo ímpeto para falar de Jesus. E quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia lá no nosso quarto, ou mesmo coletivamente aqui na igreja, a gente deve sair desse período de oração alucinados para falar daquilo que nós oramos, daquilo que nós lemos. Eu não aguento, eu tenho que falar para alguém disso. E aí a gente fica naquela gana tão grande, que se a gente estiver na fila do ônibus, a pessoa fala: puxa, está demorando, né? Está demorando, mas sabe que Jesus vai voltar. Ele vem, e a Bíblia fala que ele vem sem demora. O ônibus pode estar demorando, mas Jesus, ele vem sem demora. Você está na fila do caixa lá do supermercado, e aí você comprou 3 coisas, mas tem 3 pessoas com 3 carrinhos cheios na sua frente. Aí você fala: eu não vou sair daqui nunca. Mas você aproveita aquele momento para falar do amor de Jesus para a pessoa que está ali do lado, na sua frente. Aí alguns vão falar: mas você é chato. Não, eu não sou chato, eu sou apaixonado por Jesus. Eu falo daquilo que eu tenho paixão. Eu falo daquilo que... Todas as pessoas falam daquilo que tem paixão. Você sabe que o ódio também é uma forma de paixão, né? A pessoa, ela é tão apaixonada por aquilo que ela odeia, que ela só fala daquilo. Não é? Todo apaixonado fala daquilo que gosta, não é? Tem pessoas que são apaixonadas pelo ódio, então só fala de ódio. Nós somos apaixonados por Jesus, então nós temos que falar dele a tempo e a fora de tempo. A oração nos impulsiona para isso. A oração nos levanta e nos faz caminhar e encontrar as pessoas e falar desse amor e falar dessa graça, falar que ele está voltando e que as pessoas precisam estar prontas para a sua volta. 2 Timóteo 3:1
Amém? Último texto para a gente ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, e eu vou encerrar com este texto. Olha o que Pedro fala aqui, na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 5. Por isso, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto. É míope, né? Tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe o que Pedro nos fala aqui? Ele diz que enquanto nós estamos na expectativa da volta de Jesus, a gente não fica ocioso, a gente trabalha, a gente se empenha. A oração mantém isso vivo em nosso coração. E ele finaliza, nesse verso 11 que nós lemos, ele finaliza dizendo que quando essas coisas vão sendo amplamente multiplicadas dentro de nós e fortalecidas dentro de nós, nós vamos sendo preparados para entrarmos no reino de Jesus. Tudo isso nos prepara para a volta de Jesus. O texto que nós lemos lá de Marcos 13, mais uma vez eu quero recomendar vivamente que você leia esse capítulo de Marcos 13, mas você vai ver ali que há um momento que Jesus, na parábola ali, ele fala que pode ser que venha, ou melhor, quando ele vier, que ele quer encontrar os trabalhadores ali, na ativa. Nós precisamos estar na ativa quando ele vier, não distraídos. E mais um alerta que eu quero deixar aqui para você. Nós estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando tribulações, a gente olha para o mundo, a gente olha para o nosso país, a gente vê como as coisas estão acontecendo. Mais uma vez eu quero te dizer que você não deve negligenciar estas coisas, você não deve negligenciar as coisas que vão piorar, porque não tem como. As coisas vão piorar. Nós vamos ter uma vida abençoada? Sim, o Senhor prometeu isso, Ele vai nos abençoar, vai continuar nos abençoando. Mas as coisas no contexto da vida do ser humano nessa terra vão piorar. Então não adianta a gente gerar uma falsa esperança no sentido de que essas coisas que estão estabelecidas hoje terão alguma chance de melhorar. Não vão. A tendência é piorar, e piorar cada vez mais. Mas em meio a tudo isso, nós não podemos deixar que os nossos olhos se desviem. A gente tem que manter o nosso coração atento a Jesus. Não deixe que nada se coloque entre você e Jesus. Não deixe que nada te distraia. Não deixe que absolutamente nada te distraia. Tenha uma atenção que não admite distrações. Vigilância e oração é ter uma atenção que não admite distrações.